A paz do Senhor para todos. Vamos agora começar a nossa escola dominical. E nesta manhã eu quero enfatizar um assunto acerca do pecado. Eu costumo dizer que o pecado é um espírito e que toda pessoa que vive em pecado se torna escravo desse espírito. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5 e versículo de número 2. Neste capítulo, nós vejamos que o Senhor Jesus estava em Cafarnaum, em sua casa, quando trouxeram um paralítico em uma maca. Ele estava sendo carregado por 4 pessoas. E quando essas pessoas chegaram até o local onde Jesus estava, naquela casa, havia numerosas multidão, de modo que seria impossível aqueles homens levar aquele paralítico até Jesus pela porta de entrada da casa. E eles resolveram subir até o telhado da casa, fizeram um buraco no telhado e desceram aquele paralítico até o local onde Jesus estava. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, ele olhou para o paralítico e disse: perdoados estás os teus pecados. E muitas pessoas que ali estavam, alguns escribas e fariseus, disse: este homem blasfema, porque eles diziam que só quem poderia perdoar pecado era Deus. E Jesus, percebendo que eles se arrazoavam em seu espírito, seus pensamentos ou em seus corações, Jesus olhou para eles e disse: qual é mais fácil? Dizer para este homem: perdoado estais os seus pecados, ou dizer para ele: levanta-te, toma o teu leito e vai embora para a tua casa? E olhando Jesus para aquele homem, disse: filho, perdoado estais os teus pecados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente aquele homem se levantou e saiu dando graças a Deus. Para nós sabermos que o pecado, ele é responsável por algumas enfermidades. Tem muitas pessoas enfermas no nosso meio por causa do pecado. Brigas de famílias, discórdia, vício de drogas, cachaças, tudo isso é algo
que faz parte da vida pecaminosa. O espírito consegue entrar na vida das pessoas e fazer um desastre, principalmente trazendo as doenças. Eu não estou dizendo que a enfermidade é totalmente por um motivo do pecado. Nem todas as enfermidades são causadas por um motivo de pecado, mas o pecado traz as enfermidades. A Bíblia diz que o Senhor Jesus chegou no templo, em uma sinagoga, no dia de sábado, e tinha uma mulher curvada porque ela tinha um espírito maligno, um demônio que entortava o seu corpo. Nesta passagem dá para nós entender e observar que o diabo tem o poder de trazer doenças na vida das pessoas. E uma coisa que me chama a atenção é que essa mulher, ela era religiosa, ela vivia no templo e ela era uma filha de Abraão. Ela era da descendência de Abraão. E o Senhor Jesus, vendo aquela mulher, se compadeceu-se dela, repreendeu o espírito, o demônio que estava oprimindo ela, entortando aquela mulher, e libertou daquele mal. Sabemos que ali houve murmuração da parte dos fariseus, dos escribas que ali estavam. Jesus os repreendeu por isso, dizendo qual deles que tivesse um animal em uma manjedoura no dia de sábado, se eles não soltavam os animais, e porque ele não deveria, num dia de sábado, desprender Satanás que estava prendendo uma filha de Abraão. Por que ele não deveria soltar Satanás que estava prendendo aquela mulher? Vejamos que nesse pequeno ensinamento dá para nós entendermos que a única maneira que nós temos de repreender as enfermidades e o diabo nas nossas vidas é estando com uma vida consagrada diante de Jesus. O Senhor Jesus diz que quando um demônio é retirado de uma pessoa, expulso de uma pessoa, ele sai por lugares áridos, procurando repouso. Se não encontrar, ele volta para aquela casa. E se encontrar aquela casa vazia, ele volta e traz mais 7 demônios. E que a vida daquela pessoa seria pior do que antes. Ele diz que nós tínhamos que colocar na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida, o valente. O valente tem que estar na nossa casa. Porque se o valente estiver em casa, ou seja, se ele estiver no meu coração e no teu coração, jamais o ladrão consegue entrar. E o ladrão simboliza a figura de Satanás. Então que nesta noite você venha colocar sua vida diante de Cristo. E para completar, aquele jovem paralítico que foi curado por Jesus, dias depois, Jesus encontrou com ele no templo e disse: tome cuidado para que você não venha pecar, porque esse mal pode voltar
pior do que o que era antes na sua vida. Então, que nesta noite nós venhamos entender que se eu e você abrir o nosso espaço para o pecado, nós vamos ser escravo dele. Como eu disse, o pecado é um espírito e todo aquele que vive em pecado se torna escravo desse espírito. Mas que eu e você venhamos ouvir esta palavra e colocar em prática para sermos libertados de todo o mal. Eu vou fazer uma oração em nome de Jesus e vocês vão para vossas casas em paz. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença e te peço, meu Deus, que o Senhor venha libertar todo o mal da vida dessas pessoas que estão ouvindo esta mensagem e que estão, meu Deus, tomando posse, que em nome de Jesus, todo espírito maligno contrário que venha trazer enfermidade, angústia, a briga, desordem em casa, nesta manhã eu repreendo em o nome do Senhor Jesus. Amém.